Nós vamos ler Levíticos, capítulo 19. Aqui na frente tem alguns lugares, nas primeiras fileiras aqui. Se tem uma bolsa sentada do seu lado, pede licença para ela e ajuda alguém a sentar. Levanta a mão assim se tem lugar aí ao seu lado. Quem está em pé, por favor, pode chegar. Estamos em Levíticos 19 e temos falado desde maio, quando celebramos os 80 anos da IBAB, ou começamos a celebrar os 80 anos de aniversário da IBAB, nós temos falado sobre abraços que curam, encontros que transformam. E hoje, acredito, é a nossa última conversa sobre isso, pelo menos nessa fase. E eu não poderia deixar de lhes falar a respeito do perdão. Abraços que curam, encontros que transformam. Nós temos sim que falar sobre perdão. Então eu leio Levíticos, o capítulo 19, o verso 18. Diz assim: não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Não procurem vingança, não guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Porque esse mandamento de amor ao próximo está ligado com rancor e vingança? É interessante, né? Rancor e vingança e o mandamento de amar ao próximo. Eu gosto muito de ler os rabinos, você sabe. Os rabinos, eles interpretam esse texto dizendo que o entendimento disso aqui é: não guarde rancor e não pratique a vingança, porque o seu próximo é você mesmo. Você e o seu próximo são a mesma pessoa. E especialmente Martin Buber, quando vai falar sobre esse texto aqui, sobre esse conceito de que eu e o meu próximo somos a mesma pessoa, você e o seu próximo são a mesma pessoa, ele diz: imagine que você está descascando uma maçã, está usando a faca na mão direita, e enquanto você tenta descascar a maçã, a sua mão escapa e fere a mão esquerda. A coisa mais tola que a gente pode fazer, ou que você pode fazer, é passar a faca para a mão esquerda ferir também a mão direita. É estúpido. Se a mão direita fez o mal contra a mão esquerda, entre aspas, a mão esquerda não pode fazer o mal contra a mão direita, porque é você ferindo você mesmo. Essa é a ideia: ame ao seu próximo como a si mesmo. Por quê? Porque você e o seu próximo, na verdade, são a mesmíssima pessoa. Mas não somente isso, que você e seu próximo são a mesma pessoa, mas que você e o seu próximo são iguais. Aquilo que está no coração do seu próximo também está no seu. E quando você pensa assim: alguém fez o mal contra mim, o meu próximo fez o mal contra mim, há maldade nele. Oi, há maldade em mim também. Porque eu e ele não somos apenas a mesma pessoa, mas eu e ele comungamos de uma mesma condição humana. E a capacidade que ele tem de fazer o mal contra mim é a mesma que eu tenho de fazer o mal contra outra pessoa. E não se esqueça que se você está pensando: alguém fez o mal contra mim, pode ser que outro alguém esteja pensando que você fez o mal contra ela. Porque nós somos a mesma maravilha criada à imagem e semelhança de Deus, e ao mesmo tempo a mesma farinha do mesmo saco. É isso que nós somos. Por isso, não pague o mal com o mal, não guarde rancor e não pratique a vingança, mas ame. E daí se constrói essa trama que está presente em todas as páginas da Bíblia Sagrada: o fazer o mal, o rancor, o impulso de vingança e a experiência extraordinária e maravilhosa do perdão. E a história que melhor ilustra, uma das histórias bíblicas que melhor ilustra essa dinâmica de fazer o mal, rancor, possibilidade de vingança, perdão, é a história de José e os seus irmãos no Egito. E aqui eu devo
a outro rabino, Harold Kushner, quando ele comenta a história de José. Eu achei extraordinário. Para quem não sabe direito a história de José, se você não lembra, José era filho de Jacó. E Jacó, ele era apaixonadíssimo, a mulher da vida de Jacó era Raquel. Mas Jacó não tinha como esposa apenas Raquel. Naquele tempo podia ter várias. Então Jacó tinha várias esposas, e com suas várias esposas ele teve 12 filhos. Mas a mulher da vida de Jacó era Raquel. E com Raquel, Jacó teve 2 filhos, José e Benjamim. José é o primogênito de Jacó e Raquel, e depois Benjamim. 12 filhos, mas o primogênito do grande romance de Jacó era José. E por isso José era seu filho predileto, e José gostava de ser o filho de seu pai, ele surfava nessa onda, e o pai também deixava muito claro para os outros filhos que José era seu filho predileto. Eram os presentes melhores, José não pegava fila no banheiro, José recebia sempre o pedaço de chocolate maior, e por aí vai. E o José, José, assim, ele falava para os irmãos dele no café da manhã: sonhei com vocês essa noite. É mesmo? O que você sonhou? Eu sonhei que todos vocês ficavam assim ajoelhados, me exaltando, me servindo, me glorificando. E sonhei mais. O que mais você sonhou? Que não era só vocês não, era o papai e a mamãe também, todo mundo aos meus pés, assim, me louvando. Esse era José. E isso fez nascer no coração dos seus irmãos, é óbvio, uma rivalidade que foi também uma hostilidade, um ciúmes, um ódio, um ressentimento, uma mágoa, seja lá o que for, mas ficou tensa a relação de José com seus irmãos, até que num dia eles estão no campo e os irmãos decidem matar José. Por razões diversas, e uma história muito bonita também, eles voltam atrás no plano de matar José, e é aí que vendem José para o Egito como escravo, e lá no Egito, José se torna o segundo homem do império, abaixo apenas de Faraó. E ele chega nessa posição porque José interpretava sonhos, e ele interpreta os sonhos do Faraó a respeito das 7 vacas gordas e das 7 vacas magras, 7 anos de abundância e de fartura, 7 anos de escassez e de limitação. Então José tem um plano: vamos armazenar nos anos de abundância e de fartura, e nós teremos no período de escassez e de fome que vai acontecer sobre a terra, nós teremos em estoque muita coisa, e vamos tomar conta desse comércio, e todo mundo vai vir comprar e comer na nossa mão. Foi isso que aconteceu literalmente. Depois de 2 anos dos 7 anos de escassez, logo depois do segundo ano ali, a fome chegou à família de José. E os irmãos de José saem de sua casa e vão até o Egito em busca de alimento, e lá eles se deparam com José. E lá estão os irmãos de José, ajoelhados diante dele, suplicando por alimento, por socorro, suplicando por ajuda, suplicando o favor de José. E agora José está aqui parado, e já se passaram praticamente 10 anos que ele está longe da sua família. E José está olhando para os seus irmãos e tem diante de si a possibilidade da vingança. Agora ele pode vingar. Mas assim, você sabe que vingar é um negócio feio. Se eu fizesse assim essa pergunta hoje para você: quem aqui já se vingou de alguém? Levanta a mão. Você levantaria? É constrangedor. E se eu perguntasse ainda assim: e quem aqui tem orgulho já de ter se vingado de alguém? Aí muito menos. Porque a gente sabe que vingança é um negócio feio. Por isso que a gente não chama de vingança. A gente chama de justiça. A gente chama de fazer justiça, não vingança. E José está ali com seus irmãos diante dele, e ele deve ter sido visitado por esse
pensamento ou sentimento, agora é a hora desses caras pagarem o mal que fizeram contra mim. Agora sim vai ser feita justiça. Justiça. E José provavelmente poderia ter pensado que não apenas ele estaria a fazer justiça, mas ele poderia dizer assim: olha, agora está se cumprindo uma profecia. Deus os colocou aqui sob os meus pés. Isso se cumpre um propósito de Deus na minha vida. É colocar a cabeça deles aqui, que eu vou passar o cerol em todos eles agora, porque Deus os trouxe para mim, me deu vitória, me exaltou, porque eu sou o filho de Deus, ou sei lá o quê, o escolhido de Deus, o abençoado de Deus, e agora eu vou fazer justiça. Mas não é isso que José faz. E o Harold Kushner ele diz assim que por 3 razões José não fez a vingança. A primeira que ele disse é que José não se vingou para não se nivelar ao mal que foi feito contra ele. E não se tornar igual àquele que fez contra ele o mal. E eu insisto, tenho repetido e repito isso para mim. Em tempos de ódio, em tempos de cólera, em tempos de mídias sociais e de irresponsabilidade, de fala, de boca, de comentário, de agressividade, em tempos de haters, eu sempre repito para mim: o maior mal que o malvado pode fazer contra mim é me transformar numa pessoa malvada igual a ele. E José está diante dos seus irmãos e diz assim: olha, vocês fizeram mal contra mim, vocês agiram praticando o mal contra mim, mas eu não vou praticar o mal contra vocês, porque eu não quero me tornar igual a vocês. Digamos assim, com todo respeito, eu não quero descer ao seu nível de mal, de maldade. Eu quero ficar aqui. Eu não quero me tornar mal. Sabe por quê? Quando a gente tem um impulso de vingança, um impulso de maldade, quando a gente tem um impulso de pagar mal com o mal, e a gente dá vazão a isso, o mal, ele se instala dentro da gente. Não é só que a gente pratica um ato de maldade. A gente começa a ter o caráter mexido, e a gente começa a se tornar maldoso, malvado. E esse mal contamina o nosso coração. E a gente não pratica o mal apenas contra a pessoa que fez mal contra nós. A gente tem um mal dentro da gente. A gente tem um rancor dentro da gente. A gente tem uma raiva dentro da gente. E ela vai dominando o nosso coração. E a gente começa a tratar de maneira malvada, maldosa e suspeitar mal de todo mundo. Porque a questão não é esse malvado que agiu contra mim. É um mal que agora está dentro de mim. E eu começo a olhar para as outras pessoas achando que todas elas são más. E eu começo a me relacionar de uma forma competitiva, ou uma forma de desenvolver os meus mecanismos de defesa, porque o mal que está dentro de mim, eu pressuponho que está dentro do outro. E que isso que eu estou querendo fazer com ele, é muito provavelmente que ele está querendo fazer comigo. E a gente joga esse jogo de maldades e de malvados. Então, quando José diz assim: eu não vou pagar o mal com o mal, eu não vou fazer mal a você porque você fez mal a mim, ele está dizendo: eu não vou me tornar malvado. E essa é uma grande razão para a gente não praticar a vingança e não guardar rancor. Mas tem uma segunda razão. É que entre praticar a vingança e ter uma família, José preferiu ter uma família. Entre a vingança e a família, ele preferiu a família. Entre a vingança e as pessoas, ele preferiu as pessoas. Porque quando a gente paga o mal com o mal, quando a gente se vinga, quando a gente faz justiça com as nossas próprias mãos, a gente tem uma falsa sensação de que está equilibrando de novo a qualidade das relações. Mas isso não é verdade. Quando a gente faz o mal contra alguém, por mais justificado que a nossa consciência queira nos fazer convencer de que o mal que estamos fazendo é justo, na verdade nós estamos empurrando as pessoas para longe de nós.
Porque José pagar aos seus irmãos o mal que lhe foi feito com o mal era empurrar os seus irmãos para longe novamente. E quando a gente tem um mal dentro do coração da gente, e quando a gente se relaciona com as pessoas de maneira maldosa, de maneira malvada, a gente vai empurrando as pessoas aos poucos, aos poucos, aos poucos. Só que enquanto a gente está fazendo isso, a gente está andando a passos largos na direção de um lugar muito ruim de se viver, um lugar chamado solidão. Quem se vinga, quem guarda rancor, quem vive de ressentimentos, expulsa pessoas da sua vida e acaba ficando sozinho. Entre a vingança e as pessoas, escolha as pessoas. Eu me lembro de ter recebido o telefonema de uma jovem um domingo, às 11h30 da noite. Estranhei, atendi. E ela disse: pastor, boa noite. Hoje é o dia do meu aniversário. E eu não queria dormir hoje à noite sem que alguém tivesse me dado os parabéns e orado comigo. Então, por isso, estou ligando para o senhor. Eu falei: deixa eu entender. É domingo, dia do seu aniversário, 11h30 da noite, ninguém deu a você os parabéns e ninguém orou por você? Não. Eu falei: onde estão seus pais? Estou rompida com eles. Onde estão seus irmãos? Também estou rompido com eles. Você não tem amigos? Não, não tenho amigos. Ninguém ligou para mim, então eu não tenho amigos. Eu falei: então não posso te dar parabéns. Vou dar parabéns do quê? Dessa vida que você está vivendo, eu posso orar por você. Mas chamar você a fazer uma visita ao coração de Deus e ao seu coração para saber por que ninguém te deu parabéns no dia do seu aniversário. Onde estão as pessoas? Você expulsou as pessoas da sua vida? Você foi guardando rancor? Você foi guardando ressentimento? E você foi preferindo a vingança ao aconchego da sua família? José estava diante disso, entre a vingança e a família, ele escolheu a família. Entre a vingança e as pessoas, ele escolheu as pessoas. O Harold Kushner diz uma coisa muito linda, ele diz que as crianças brigam e daqui a pouco elas estão brincando de novo. Por isso é uma bobagem quando o pai se mete em briga de filho. Porque as crianças brigam, dali a 2 minutos elas estão brincando de novo. Mas os adultos que começam a brigar por causa da briga dos filhos, eles não brincam nunca mais. As crianças não, elas brigam e daqui a pouco elas estão brincando de novo. Por quê? O Kushner diz assim: porque as crianças preferem ser felizes do que ter razão. E tem muita gente que prefere ter razão do que ser feliz. Tem muita gente que prefere a vingança do que a comunhão. Entre a vingança e as pessoas, escolhem a vingança. Mas tem uma terceira razão, e essa eu gosto especialmente. Por que José não se vingou? Primeiro, para não se tornar um malvado e não se nivelar ao malvado. Segundo, para escolher pessoas em vez de vingança. Para fugir desse caminho de solidão. Então, por isso ele não se vingou. Mas tem uma terceira razão. José não se vingou dos seus irmãos porque ele não queria ser definido pelo mal que foi feito contra ele no passado. Ele queria se libertar, se ver livre desse mal que foi feito, dessa dor que esse mal do passado causou. Porque quando a gente guarda rancor, quando a gente fica alimentando o desejo de vingança, que chama para nós, entre aspas, justiça, a gente fica esperando reparação, pedido de perdão, pedido de desculpas, ressarcimento. E se não dá para ressarcir a gente espera pelo menos que o outro se ferre mesmo. É isso que a gente quer. E enquanto isso mora no nosso coração, a gente está numa prisão definida pelo mal que aconteceu no passado. Nós estamos presos.
Daí o Kushner vai dizer uma coisa muito linda. Ele fala assim, que o perdão é um bem que você faz a você mesmo. O perdão cura, mas não cura a pessoa que fez o mal contra você. Pode até curar, mas isso é um problema dela com Deus, ou dela com a consciência dela mesma. Mas o perdão cura você, porque você abre mão da expectativa de ser ressarcido, de ser ressarcida, de ser restituído, restituída, ou de ver que aconteceu mal com a outra pessoa. Você para de ficar olhando para a vida da outra pessoa e você se liberta dessa prisão. É muito interessante isso que o Cláudio Manhães, nosso pastor, falou assim, Ed, você já reparou que a Bíblia não manda pedir perdão, manda perdoar? Eu falei, como é? Ele falou, a Bíblia não manda pedir perdão, não tem um mandamento na Bíblia, peça perdão. Tem lá, perdoe, mas não tem peça perdão. Eu falei, tem sim, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, tem que pedir perdão para Deus. Para Deus. Não para os outros. Perdoar é um ato, um gesto unilateral. Eu perdoo você, não fico esperando você vir pedir perdão. Eu perdoo. Por quê? Porque eu estou aprisionado nessa gaiola do mal que você me fez. Já estou 10 anos vivendo dentro dessa gaiola. Você já está feliz em outro lugar. E eu estou aqui aprisionado na gaiola, então eu vou abrir mão. Eu vou abrir mão. Vou ser bem assim honesto mesmo com você, o que passa na minha cabeça com isso. Isso aqui está na Bíblia. Está na Bíblia assim, em Romanos capítulo 12. Eu preciso ler a Bíblia para ter coragem para fazer a minha confissão. Romanos 12. Eu não sei se o seu coração é igual ao meu, se você pensa que nem eu, mas Romanos capítulo 12, no versículo 17, diz assim, olha, mesma coisa de Levíticos, palavras do apóstolo Paulo, não retribuam a ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos, façam todo o possível para viver em paz com Deus, com todos, façam todo o possível para viver em paz com todos. Por quê? Porque não é possível viver em paz com todos. Por quê? Porque às vezes os todos não querem viver em paz com a gente. Mas aí continua. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Não se vingue, não pratique a vingança, ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Isso é palavras do apóstolo Paulo. E aí o que eu penso é o seguinte, Ed, não pratique a vingança, não se vingue, deixe Deus cuidar disso. Deus é que vai vingar, Deus é que vai cuidar desse mal, Deus é que é o justo juiz, deixa na mão dele. Então, no meu coração, no fundo, é mais ou menos assim, a pessoa faz o mal comigo, e aí eu tenho vontade de socar ela, mas não posso, porque eu sou crente, sou pastor e tal. Aí eu falo assim, irmão, sabe aquela dívida que você tem para comigo? Então, não é mais comigo, é com Deus agora. Com Deus. Soa meio assim como uma ameaça, entendeu? Agora vai se ver com Deus. É quase que uma maldição. Quase que uma maldição. E se isso é verdade, acabei de me tornar malvado. E acabei de usar Deus para fazer o mal que eu quero fazer. Aí a gente tem que lembrar quem é o Deus que promete vingar o mal. Misericordioso, compassivo, muito paciente, que promete fazer o mal e se arrepende. Quem é o Deus? É o Deus cujas misericórdias se renovam a cada manhã. E como é o filho desse Deus? É o príncipe da paz. Então, entregar nas mãos de Deus é você abrir mão do controle da vida do outro
Porque isso é uma prisão onde você está. É você se libertar disso. E você não ser uma pessoa, não continuar sendo uma pessoa definida pelo mal que foi feito no passado contra você. Mas o que define quem você é, o seu caráter, é o bem que você faz hoje, e não o mal que você sofreu no passado. Então não guarde rancor, não pratique a vingança, entregue para Deus. E uma das coisas que sempre me atrapalhou muito, assim, perdoar os outros, vai ficar por isso mesmo? Vai ficar por isso mesmo? Deixa na mão de Deus. Outra coisa que me atrapalhou perdoar os outros se eu perdoar, eu vou ter que voltar a ser amigo? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Perdoar é um gesto unilateral. E se a restauração da relação após a outorga do perdão vai acontecer, depende de quem foi perdoado, se ele vai desfrutar do perdão que você concedeu. Mas você não tem que ficar esperando a volta, o retorno, o pedido de perdão, o pedido de desculpas. Você perdoa. E aí você abre os braços e diz o seguinte: olha, eu vou dizer para você uma coisa, você que fez o mal contra você, não precisa falar isso para a pessoa. Tenha paciência, você fica de boa, não vai, imagina. Você, na verdade, quando você perdoa, você abre mão desse rancor, joga isso fora, esse veneno fora, e você não faz a vingança, você está dizendo assim, sabe, eu não quero ser uma pessoa malvada, eu não quero ser uma pessoa amargurada, eu não quero ser uma pessoa rancorosa, eu não quero ser uma pessoa que se relaciona de maneira maldosa e malvada com outras pessoas. Então eu vou deixar isso para lá, vou deixar isso na mão de Deus. Sabe mais, eu não quero vingança, não quero ter razão, eu quero gente comigo. Eu quero pessoas. Eu quero pessoas comigo. Então eu estou aberto a fazer tudo o que eu puder para ter paz com todo mundo. Mas depende de todo mundo se vai querer ter paz comigo também. Mas eu estou comprometido a buscar a paz com todo mundo. Porque eu escolho pessoas e não vingança. E a terceira coisa que eu estou dizendo para mim mesmo eu não quero continuar nessa prisão e ser definido pelo mal que fizeram contra mim no passado. Eu quero ser uma pessoa definida pelo bem que eu posso fazer hoje. Inclusive, principalmente, em favor daqueles que me fizeram o mal. José fez essa opção. E coisa maravilhosa é a fala de José com seus irmãos, porque ele chora, ele se descabela, ele vai, chora sozinho, volta para falar com os irmãos, ele está nessa angústia, nessa luta. Mas quando chega no capítulo 50 do livro do Gênesis, José diz assim para os seus irmãos: não tenham medo, eu não vou fazer o mal contra vocês, porque eu não estou no lugar de Deus. Eu não estou no lugar de Deus. Que coisa maravilhosa é a gente descansar, respirar e falar assim: Senhor, obrigado, porque o mal bateu em mim, mas ele não me venceu, porque ele não me fez malvado. Obrigado, Senhor, porque tem pessoas comigo, e eu estou escolhendo as pessoas, e faça de mim uma pessoa que as pessoas escolham também. E obrigado, Senhor, porque o meu passado não é determinante do meu destino e da minha identidade. Obrigado, Senhor, porque hoje eu posso escrever uma outra história, não definida pelo mal que me foi feito, mas pelo bem que eu posso fazer em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo, para a glória de Deus e para a comunhão de todos nós. Esse é um caminho que, quando a gente faz isso, essa expressão veio ao meu coração essa semana que passou, e eu fiquei orando essa oração a semana inteira. Que quando a gente faz aquilo que Deus faz, é como se a gente fosse para dentro do coração de Deus. E quando a gente vai para dentro do coração de Deus, o coração de Deus vem para dentro da gente também.
Então a minha oração esses dias foi: Senhor, me leva para dentro do teu coração e põe o teu coração também em mim. E o coração de Deus é esse. Deus não é malvado. Entre a vingança e as pessoas, Ele sempre escolheu as pessoas. E Deus não é definido pelo mal que fizemos contra Ele. Deus é definido pelo amor que Ele tem por nós. E porque Ele nos abençoa e nos ama, sendo nós ainda essa farinha do mesmo saco que nós somos. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Jogue fora esse veneno, jogue fora esse rancor. Se você está pensando em fazer o mal para alguém, em nome de Jesus, rasgue isso. Para com essa bobagem. Isso não vai fazer você uma pessoa saudável, uma pessoa curada. Não vai resolver nada você se vingar e pagar o mal com o mal. Só vai fazer você dormir mal, ter úlcera, e infarto, e etc. e tal. Não é maldição, é só um aviso. Vai pelo caminho da saúde, vai pelo caminho do perdão, vai pelo caminho da reconciliação. Que Deus te abençoe, você e sua casa. Amém, amém, amém. Vamos ficar em pé e vamos cantar.